Olá, seja bem-vindo de volta a esse canal. Aqui eu irei começar uma série de outros vídeos sobre temas aleatórios que eu senti vontade de falar de vez em quando. Eu vou dar, sim, continuidade aos temas sobre a história da física, que uma série que vai ter muitos vídeos ainda, mas eu queria falar sobre outros temas também de forma aleatória, como aqui eu resolvi falar sobre um experimento mental atribuído a formulação desse experimento foi atribuída ao Lord Kelvin, e eu retirei essa menção do livro What is Life, do Schrödinger, onde, segundo Schrödinger, Lord Kelvin citava esse experimento mental com a intenção de chocar o público sobre o quão pequenos são os átomos. E é sobre isso que eu irei falar no decorrer desse vídeo, né? Falar sobre esse experimento mental proposto por Lord Kelvin. Então, do que ele consiste? Abre aspas. Suponha que você possa marcar as moléculas em um copo d'água. Em seguida, despeje o conteúdo do copo no oceano e mexa bem esse último de modo a distribuir as moléculas marcadas uniformemente pelos 7 mares. Se você pegasse um copo d'água em qualquer lugar do oceano, você encontraria nele cerca de 100 das suas moléculas marcadas. Fecha aspas. Bom, isso aqui me chocou a primeira vez que eu li isso de fato, porque você imaginar que um pequeno copo de água de 200 ml, daqueles descartáveis, você se jogar isso você tivesse como identificar as moléculas de água naquele copo, jogasse isso no oceano, esperasse que isso se difundisse uniformemente ao longo de todo o oceano, né? E aí, aleatoriamente, em qualquer lugar do globo, você retira um copo de água do oceano e encontra 100 das suas moléculas originais. Isso é espantoso, né? Porque o oceano ele é muito maior do que a quantidade, tem um volume muito maior do que a quantidade de água que cabe no copo de cafezinho. Então, foi tentando entender mais sobre isso que eu resolvi tentar encontrar esse número aqui 100 que o Lord Kelvin supõe que nós encontraríamos no número de moléculas realizando esse experimento. Bem, eu não encontrei ninguém falando sobre isso na internet. Não, existem menções a esse experimento mental, mas eu não encontrei como fazer esse cálculo para chegar ao 100, esse valor que Lord Kelvin estipulou. O próprio Schrödinger, ele fala no livro que isso não é um valor exato, obviamente, por razões óbvias, que pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas também não há nenhuma menção sobre como fazer essa conta, e eu queria dedicar esse vídeo a tentar chegar a esse valor, embora eu já adianto que eu não cheguei com a precisão desejada, mas eu acho que tem um raciocínio válido. Mas se você assistir o vídeo e não concordar com ele, pode deixar a crítica nos comentários, eu certamente vou apreciar, ler. Bem, então vamos lá. Então considere o copo de água. Esse copo, nós vamos usar um copo composto apenas de água, com densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O volume de água nesse copo, nós vamos dizer que esse copo tem 200 ml, portanto 200 centímetros cúbicos. Dessas duas informações, eu extraio que a massa de água no copo é de 200 gramas. Bem, então, qual é o meu objetivo aqui? Estimar, nesse experimento, qual é o número de partículas que eu irei encontrar das minhas moléculas originais, uma vez que eu realizo esse experimento. Então, vamos analisar aqui o número vamos tentar estimar o número de moléculas possíveis dentro de um copo d'água. Primeiro, eu sei que a molécula de água é composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Não levo em consideração o desenho, apenas um esboço, questões meramente didáticas.
e a massa molar dessa molécula é de 18 gramas por mol, ou seja, isso significa que em 18 gramas de água eu tenho 1 mol, o que significa que, assim, 1 mol é uma unidade que me representa 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de alguma coisa, né? No caso, como nós estamos falando de moléculas, as moléculas da água, então nós teremos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água em 18 gramas de água. O valor não é exatamente esse, é mais preciso 6,02 vezes 10 a menos 23, mas como nós vamos fazer ao longo desses cálculos muitas aproximações, a precisão aqui não é algo muito necessário. Nós queremos apenas uma ideia do comportamento desses números e não um valor exato deles. Até porque nós não temos como estimá-los. Então, eu vou chamar aqui de N o número de mols de moléculas de água no copo. Então, eu vou pegar a massa de água do copo, 200 gramas, dividir pela massa molar da água. Isso me dá que eu tenho 11,1 mols de moléculas de água no copo. Ou seja, eu vou chamar aqui L de número de partículas. Então, multiplicando esse número de mols pelo número 6 vezes 10 elevado a 23, eu tenho 66,6 vezes 10 a 23 partículas em um copo de água de 200 ml. Ok. Agora, do que consiste o experimento? Eu vou pegar essas minhas moléculas. Veja, isso é um experimento mental. O próprio Lord Kelvin, ele diz que suponha que você possa marcar. É óbvio que eu não posso marcar uma molécula, pintar ela de alguma coisa. Mas, por fins didáticos, nós vamos fingir que isso é possível. Eu vou pintar essas minhas moléculas de água originais, de maneira que, se elas se misturarem com outras moléculas de água, eu vou conseguir identificá-las. Isso é apenas um experimento mental, né? Não vamos levar isso muito a sério. Ok, então eu pego essa minha água amarela e jogo ela no oceano. E misturo o oceano com um tipo de colher gigante, alguma coisa assim, de maneira que essas moléculas amarelas elas se espalhem por todo o oceano. De forma uniforme, aliás. Bom, de uma pesquisa rápida na internet, você encontra que o volume de água do oceano é de 1,3 vezes 10 elevado a 9 quilômetros cúbicos. Nós vamos tratar isso aqui como uma constante, embora a gente saiba que não seja, né, porque o volume de água do mar ele vai mudando com o tempo, porque há evaporação, infiltração, chuva, degelo, congelamento, enfim, há várias coisas que fazem com que esse volume mude, mas nós vamos tratar isso como uma constante apenas para os fins dos cálculos, né? E em centímetros cúbicos nós temos que isso é 1,3 elevado a 10 elevado a 24 centímetros cúbicos. Se nós supormos, nós vamos fazer outra aproximação, quer dizer que toda a água do oceano é composta apenas por água, né? Quer dizer, todo o oceano é composto apenas por água. Não tem sal, não tem lixo, não tem vida marinha, só tem água no oceano. Então, nessa condição, supondo também as condições de temperatura e pressão ambientes, usando a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, eu encontro que a massa do oceano, nessas condições, seria de aproximadamente 1,3 elevado a 10 a 24 gramas. O que significa que o número de mols de moléculas de água no oceano seria esse número dividido por 18. Então eu encontro que eu tenho 7,2 vezes 10 elevado a 22 mols de moléculas de água no oceano. E o número de partículas vai ser esse número de mols vezes 6 vezes 10 elevado a 23. O que me dá 43,2 elevado a 10 a 45 partículas no oceano. Essa informação aqui, o número de partículas do oceano e o número de partículas
partículas não, desculpe, do número de moléculas de água no oceano e o número de moléculas de água no copo, eu vou usar essas informações para tentar estimar a probabilidade de eu encontrar uma partícula das minhas partículas amarelas, pegando uma partícula aleatória no oceano, né? Mas antes de dizer como eu vou fazer isso, eu vou falar um pouco sobre análise combinatória e um pouquinho sobre a teoria de probabilidades. Então, vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho uma caixa fechada contendo 3 bolinhas idênticas vermelhas e 2 bolinhas idênticas verdes. Eu vou colocar minha mão dentro dessa caixa e, sem olhar o conteúdo dela, eu vou pegar uma bolinha aleatoriamente. Aliás, eu vou pegar 2 bolinhas aleatoriamente. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de eu pegar uma bolinha vermelha e uma bolinha verde? Bem, esse cálculo fica muito mais simples se nós dermos apelidos a essas bolinhas. No caso aqui eu vou dar um número para cada uma delas, né? E assim eu vou analisar as possibilidades todas as possibilidades possíveis dos eventos que eu posso vir a retirar realizando esse experimento várias vezes. Por exemplo, para os eventos possíveis tirando uma bolinha vermelha e uma bolinha verde são pegar a primeira bolinha com a quarta, a primeira com a quinta, a segunda com a quarta, a segunda com a quinta, a terceira com a quarta e a terceira com a quinta. Só existem esses 6 possíveis resultados desse experimento. Do experimento, supondo que eu tire uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Se eu realizar o experimento e tirar 2 bolinhas vermelhas, isso pode acontecer com 3 possibilidades, que seriam a primeira bolinha com a segunda com a terceira e a segunda com a terceira. E no caso de eu realizar o experimento e encontrar apenas bolinhas verdes, bom, isso só tem uma possibilidade, seria a bola 4 com a bola 5. Então, como eu suponho que todos esses eventos são igualmente prováveis, portanto, a probabilidade de eu encontrar uma bolinha vermelha com uma verde, né, uma vez que eu tiro 2 bolinhas aleatoriamente, sem ver o que tem dentro da caixa, vai ser o número de eventos possíveis dessa condição, 6, dividido pelo número de eventos total de eventos que o experimento pode vir a resultar, né? Então seria 6 sobre 10, eu teria uma probabilidade de 60%. Então, vamos ver. Eu teria 60% para a bolinha vermelha e verde. Eu teria uma probabilidade de 30%, porque só existem 3 possibilidades para as bolinhas vermelhas. E só existe uma possibilidade para a bolinha verde, então eu teria uma probabilidade de 10%. Bem, mas vamos complicando o problema até chegar mais ou menos próximo da situação do copo com as moléculas de água normais e as moléculas de água pintadas de amarelo. Bom, então vamos agora complicar um pouco, aumentando o número de bolinhas. Imagine eu ter que dar um apelido para cada uma dessas bolinhas e analisar o casal de cada uma delas, né? Fazer todas as combinações possíveis. Isso daria muito trabalho. Então eu vou tentar, para calcular, estimar essas probabilidades, eu vou tentar usar de algum tipo de recurso algébrico. Mas, em vez de falar desse evento com muitas bolinhas, vamos voltar ao evento de apenas 5 bolinhas, cujas probabilidades eu já conheço dos eventos, né? São apenas 3 eventos possíveis e eu já estimei as probabilidades desses eventos. Bom, então como é que algebricamente eu chego nesses valores sem ter que fazer todas as combinações? Bom, basicamente da seguinte forma: considere esse evento com 2 bolinhas vermelhas. Primeiro, qual é a probabilidade de eu pegar apenas uma bolinha vermelha? Ora, a probabilidade de eu pegar apenas uma bolinha vermelha é 3 sobre 5. Tem 5 bolinhas no total. Eu pego uma vermelha, que existem 3 lá dentro, então a probabilidade é 3 sobre 5. Dado que eu peguei uma bolinha vermelha,
qual é a probabilidade de eu pegar outra bolinha vermelha? Bom, sobraram 4 bolinhas dentro da caixa e ainda tem 2 bolinhas vermelhas dentro da caixa. Então a probabilidade de eu pegar uma bolinha vermelha, dado que eu já peguei uma bolinha vermelha, seria 2 sobre 4. Então isso me leva aos 30% que nós estimamos lá na força bruta. O evento aqui vermelho com verde, ele tem uma particularidade, porque eu posso pegar primeiro uma vermelha com uma verde, ou pegar uma verde e depois uma vermelha. Tanto faz, né? Por isso que tem aqui um sinal de mais. Né? Por exemplo, a probabilidade de eu pegar uma bolinha vermelha e depois uma verde é 3 sobre 5, vezes 2 bolinhas verdes, dividido por 4 bolinhas que sobraram dentro da caixa. Então, isso aqui me dá a probabilidade das bolinhas vermelhas com verdes, mais a probabilidade da bolinha verde com a vermelha, que é o mesmo evento. Então, nesse caso, nós teríamos 2 sobre 5 vezes 3, que são o número de bolinhas vermelhas, dividido por 4, que é o número de bolinhas que sobrou dentro da caixa. E equivalentemente para as bolinhas verdes, o raciocínio é o mesmo. Bom, isso simplifica muito a nossa vida, mas nós estamos considerando um experimento onde eu retiro apenas 2 bolinhas. Imagine o quanto complicado isso ficaria se eu tivesse 1000 bolinhas. Esse cálculo ficaria bem mais difícil. Então, para estimar melhor esse valor, eu irei falar antes sobre os anagramas, que são basicamente o seguinte. Eu tenho aqui, vamos chamar isso de uma palavra, né? ABC. Qual o número de quantas maneiras possíveis eu consigo rearranjar essas 3 letras? Bom, eu consigo fazer isso de 6 maneiras possíveis. E algebricamente falando, esse número, né, número de combinações possíveis é dado pelo número fatorial. Ou seja, eu tenho aqui 3 eventos para serem combinados, né, mudados aqui de posição. Então aqui eu teria 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1, 6. São de fato 6 possibilidades. Agora vamos imaginar a situação em que eu tenho novamente 3 eventos, mas 2 deles são repetidos. Eu vou ter as mesmas 6 possibilidades, mas como eles têm 2 deles que são repetidos, veja que há algumas repetições aqui. E de fato, eu não tenho mais 6 eventos distintos, eu tenho apenas 3 eventos distintos. Então, o número de eventos distintos nessa condição ela é dada por essa expressão aqui. N fatorial, o número de eventos a serem combinados, dividido por L, que eu estou chamando, L é o número de eventos que estão se repetindo, de um mesmo elemento, claro. Então, seria no caso desse exemplo, 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, porque temos dois elementos se repetindo. Se eu tivesse mais, por exemplo, A, B, B, C, C, por exemplo, né, seria 5 elementos, eu teria 5 fatorial aqui em cima. E eu tenho 2 que estão se repetindo, BB, e teria mais 2 CC. Né? Então eu não colocaria aqui 4, eu colocaria 2 fatorial vezes 2 fatorial aqui no dividendo. Né? Enfim. Então, essa é uma das maneiras. Agora vamos para um caso ainda mais complicado, que é o seguinte. Eu tenho 4 elementos a serem combinados, mas eu vou combiná-los em apenas 3 casas. Eu quero saber o número de possibilidades possíveis. Se fossem 4 elementos a serem combinados em 4 casas, seria 4 fatorial. Mas como são apenas 3 casas, nós temos uma situação um pouco diferente aqui. Então, poderia ter ABC, veja que o elemento D não está aqui, nesse anagrama, mas ele já aparece aqui em BDC, embora a letra A agora não esteja mais presente. Enfim, eu tenho aqui um total de 24 possibilidades. Então, nessa situação, o número de possibilidades desses eventos vai ser dado pelo N fatorial, número total de eventos a serem combinados, dividido por N menos J,
onde J vai ser o número de casas. No caso aqui eu tenho 3 casas, então seria 4 menos 3, 1 fatorial, que é 1. Ou seja, eu tenho 4 fatorial dividido por 1, que me dá 24 possibilidades. De fato, eu tenho 24 possibilidades, como dá para ver aqui. Bem, o que isso tem a ver com a situação lá das nossas moléculas de água? Bem, veja o quão complicado é quando você tem que lidar com um número grande de bolinhas. Mas, vamos fazer uma mímica. Primeiro, vamos fazer uma mímica com relação ao experimento da água, né? Essas bolinhas verdes, por exemplo, seriam equivalentes às minhas moléculas de água às moléculas de água brancas, por exemplo. E as bolinhas vermelhas seriam equivalentes às moléculas de água amarela. E as casas em que eu vou distribuir, ao realizar o experimento aleatoriamente essas bolinhas, essas J casas vão ser justamente a quantidade de moléculas de água que o copo suporta. Aqui eu teria a quantidade de moléculas de água do oceano e aqui a quantidade de moléculas de água que o corpo comporta, né? Isso seria dado por esse termo, N fatorial, o número total de moléculas de água no oceano, dividido pelo... Aqui no caso eu fiz para as moléculas dentro da caixa, né? O número de repetições das bolinhas verdes vezes o número de repetições das bolinhas vermelhas vezes N menos J fatorial. Tudo isso aqui fatorial, né? Bem, então nós temos que fazer a mesma coisa para a situação do copo de água. Uma vez que as moléculas de água amarela já se espalharam por todo o oceano, eu pego um copo de água aleatoriamente no oceano e agora eu quero saber as probabilidades de cada um dos eventos, de ter uma molécula de água, de ter ter uma molécula de água amarela, ter 2 moléculas de água amarela, enfim, eu tentaria dessa forma estimar as probabilidades de cada um desses eventos. Mas veja que, como nós calculamos lá no início desse vídeo, N, número total de moléculas no oceano, aliás, o número total de moléculas que o corpo comporta, seria 10 elevado a 23, da ordem de 10 elevado a 23. Ou seja, isso aqui é um número absurdamente alto. O fatorial desse número é algo ainda mais alto, quer dizer, é inimaginável um número tão alto assim. E é completamente intratável eu tentar estimar esse valor, porque nem numericamente seria possível fazer essa conta. O fatorial é uma função que cresce muito rapidamente, então não dá para eu calcular de forma exata todas as probabilidades de todos os eventos, com uma molécula amarela, com 2 moléculas amarelas, enfim, não dá para eu fazer de forma exata. Então eu tenho que partir de algum tipo de aproximação para fazer esse cálculo. E como é que eu fiz isso? Bom, eu estimei o seguinte: a probabilidade de eu colocar minha mão no oceano e pegar uma molécula amarela vai ser o número de eventos de moléculas amarelas que nós calculamos, 66,6 vezes 10 elevado a 23, dividido pelo número total de moléculas, que seria 44,4 vezes 10 elevado a 45. Ou seja, essa seria a probabilidade de eu pegar uma molécula amarela. A priori, isso aqui não está bem correto, porque veja que isso vai mudando à medida que eu vou pegando as moléculas. A probabilidade de eu pegar a primeira molécula não vai ser igual à probabilidade de eu pegar a última. E, portanto, esse número aqui vai mudando à medida que eu vou pegando as moléculas. Mas, eu posso dizer que isso aqui essa minha aproximação é razoável, porque 10 elevado a 23, mesmo sendo um número muito alto, ele é muito menor que 10 elevado a 45. 10 elevado a 45 é um número absurdamente maior do que 10 elevado a 23. Então a probabilidade de eu pegar a primeira molécula e a probabilidade de eu pegar a última molécula são praticamente as mesmas, né? São muito próximas uma da outra. Então, nesse sentido, eu estimei que o número de moléculas amarelas dentro do copo seriam esse número total de moléculas que cabem dentro do copo,
66,6 vezes 10 elevado a 23 vezes P. P é esse valor aqui. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar uma molécula amarela. Dessa forma, eu cheguei em um valor aproximadamente igual a 1027 moléculas. Ou seja, é de se imaginar que eu encontre por volta, segundo esses cálculos, com todas essas aproximações, que eu encontre por volta de 1000 moléculas originais. Veja que é um pouco diferente do... Aliás, é uma ordem de grandeza diferente do que o enunciado do experimento do Lord Kelvin postula, mas assim, esse foi o único raciocínio que eu consegui realizar para estimar esse valor. Mas realmente o valor exato, se é 1000, se é 100, isso não é de muita importância. O que choca realmente é você encontrar moléculas das suas moléculas originais realizando esse experimento em qualquer lugar do oceano, uma vez que o oceano é enorme, ele tem um volume de água muito maior do que um copo. Era essa a intenção do Lord Kelvin. Ele queria chocar as pessoas sobre o quão pequenos são os átomos. Veja que por que isso é assim? Porque por mais que o volume de água do oceano seja muito maior do que o volume de água de um copo de 200 ml, ainda assim, a comparação entre um volume de uma molécula de água e a razão entre o volume da molécula de água e o volume da água no copo é muito maior. Essa razão é muito maior do que a razão entre o volume da água do oceano com o volume da água do copo. E é assim que você percebe o quão pequenas é essa a intenção que o Lord Kelvin queria passar sobre o quão pequenas são as moléculas. A respeito disso me veio um pensamento, por exemplo, eu quando olhava aqueles testes que você quando faz para doar sangue, você faz um pequeno teste de saber se você é soro positivo, né? E o teste é feito com uma pequena gotinha do seu sangue. Ele fura o dedo, sai uma pequena gotinha, e com aquela pequena gotinha de sangue ele sabe dizer se você tem ou não aquele vírus que aquele teste está analisando. E eu ficava impressionado com aquilo porque, por exemplo, um homem adulto tem por volta de 5 litros de sangue. E aquela gotinha tem menos de 1 ml. Como é que uma coisa tão pequena, eu ficava impressionado, como é que uma coisa tão pequena conseguia me dar com certa precisão o fato de eu ter ou não o vírus. Porque poderia, por exemplo, ser o caso do vírus, de eu ter o vírus, mas ele está espalhado de uma maneira que aquela gotinha não tinha. Não continha nenhum vírus, nenhum elemento individual do vírus, né? E eu ficava... isso me espantava, né? Como é que isso dá tão certo, né? E bom, eu acho que com esse exemplo desse experimento mental realizado por Lord Kelvin, isso fica ainda mais intuitivo, porque, veja, a diferença entre o tamanho de uma molécula e o tamanho de uma molécula de água e o tamanho do volume do oceano é um número absurdamente grande, mas é muito menor que a razão entre o volume de sangue do meu corpo e o tamanho de um vírus. Então, se é possível encontrar moléculas de água num volume tão pequeno como um copo, dado esse experimento que foi mencionado, então é de se esperar que o mesmo aconteça com uma pequena gotinha do meu sangue. Óbvio que isso, se você conseguir identificar individualmente cada elemento, né? Tem o fato de que às vezes os exames precisam que haja uma certa concentração de um determinado reagente para que isso seja perceptível, né? Não é porque existe que você consegue medir. Tem essa história também, mas enfim. Era isso que eu queria dizer com esse vídeo. Eu falei sobre muitas coisas e muitas dessas coisas são intuições minhas. Eu não sei se eu intuí de forma correta, se você achar que tem algum erro nesses meus cálculos,
tem alguma aproximação que foi exagerada, né? Faça a crítica, comente aí que eu vou certamente ler e ver se vale a pena fazer um vídeo de correção, alguma coisa assim. Outra coisa que eu queria mencionar, que eu acabei esquecendo, é que é óbvio que isso não ia dar exatamente igual ao resultado encontrado pelo Lord Kelvin, porque foram feitas muitas aproximações ao longo desses cálculos, né? O volume do oceano constante, sendo constituído apenas por água, a água toda em condições normais de temperatura e pressão, enfim, né? Foram feitas muitas aproximações. Mas é isso, eu agradeço se você ficou até aqui, faça algum comentário, alguma crítica. Muito obrigado e fique com Deus.